Você tem uma entrevista de trabalho importante? Ou você tem aquele encontro romântico? Ou melhor ainda, você quer estar bem com você mesma? Vou lhe ensinar uma massagem facial para dar uma levantada e um frescor no seu visual. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Suzana, fico muito feliz de ver você por aqui. No meu trabalho de esteticista, eu realizo muitas massagens faciais e essa massagem é a preferida de todas as minhas clientes, que é a massagem liftante. É inclusive a massagem que eu aplico em mim mesma, na minha casa. É fácil de executar, você vai aprender rapidinho, além do que é um ato de amor, de carinho com você mesma. O que é importante você saber antes de iniciar? A primeira coisa é você estar com o rosto limpo. Então, lave o seu rosto com um sabonete apropriado para o seu tipo de pele e depois você escolhe um óleo ou um creme. Se você escolher um óleo, prefira um óleo vegetal, como óleo de amêndoas, ou então, melhor ainda, um óleo de rosa mosqueta. A segunda coisa, eu aconselho a você a fazer essa massagem pela manhã. Assim você vai aproveitar melhor os efeitos dessa massagem durante todo o dia. A última coisa, antes da gente partir para a prática, é quando não se deve fazer. Bom, se você tiver alguma dermatite no rosto, alguma inflamação, algum corte, ou se você tiver com um problema bem sério de acne, melhor é você ir ao médico, ao dermatologista, cura direitinho e depois você parte para fazer. Vamos lá para a prática? Eu já estou aqui prontinha com o meu óleo, o meu espelho, porque é importante você ter um espelho para ficar se olhando e não formar aquelas preguinhas, aquelas ruguinhas enquanto você está executando o movimento. Mantenha-se sempre de frente ao espelho, com essa parte mais relaxada possível. E olha só, faz uma foto do antes e do depois. Ok? E aí você vai postar no Instagram, lá no meu direct, tá aqui o endereço, aqui. E você e eu vou ficar feliz de ver o resultado, ok? Agora a gente vai espalhar o óleo, decolleté, o pescoço, maçãs do rosto, testa, a fronte, né? Ok. Tudo bem espalhadinho. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é relaxar um pouquinho a musculatura aqui do trapézio. Vou me virar um pouquinho para você ver como eu tô fazendo. Mas você sempre fica de frente. Pode passar um tempinho aqui, depois você faz a mesma coisa em pequenos círculos na região cervical. Isso tudo para relaxar um pouco essa musculatura e favorecer todos os movimentos que a gente vai executar depois. Ok. Independente da massagem que eu vou realizar nas minhas clientes ou em mim mesma, eu sempre começo estimulando o sistema linfático, porque afinal de contas, mesmo não sendo a massagem drenante, ajuda um pouco a desinchar e a drenar o rosto. A gente começa estimulando esse gânglio aqui, supraclavicular, que você vai estimular. É como se você tivesse que esvaziar a estradinha. Você vai esvaziar aqui, depois você vai esvaziar aqui, depois você vai esvaziar, e assim sucessivamente, para quando você começar a trabalhar o rosto, toda a linfa ser drenada até chegar aqui. De 3 a 5 vezes. Mais ou menos na metade da clavícula, na parte interna. 1, 2, delicadamente e devagar. De 3 a 5 vezes. Em seguida, você vai pegar aqui, tá vendo? Tem o músculo externo cleidomastodel, mas você vai apertar um pouquinho, pressionar para baixo também,
para estimular o profundus. 3 vezes e vem até o términus. Depois você vai para o ângulos. 1, 2, 3 e desce. Você vai para parotes, né, em correspondência, olha só. Então, 1, 2, 3. E agora temporalis na têmpia. 1, 2 e 3. Ok. Tudo liberado para a gente iniciar com os movimentos. Então, primeiro movimento, vamos trabalhar um pouquinho aquelas linhas que a gente tem aqui. Onde tiver as linhazinhas, você vai fazer esse dedilhadinho assim, olha só. E aí você vai olhando direitinho no espelho quais são as linhas. Tem um pouquinho de pressão? Tem sim. E você vai trabalhando. Quanto? 1 minuto, depende de quantas linhas você tem aqui nessa área. É uma área onde quando a gente dorme, ela se junta assim, não é isso? E forma aquelas linhas verticais. Bem direitinho. Aqui. Ok, concluiu esse movimento. Então, agora vamos lá. Olha só o pescoço com mãos alternadas. Pode fazer isso 8 vezes para cada lado. Ok. Contorno do rosto. Você faz 10 vezes para cada lado. E é aí que você tem que começar a prestar atenção às dobrinhas que pode fazer aqui no final, ok? É normal que faça alguma coisa, mas não aquelas dobras bem fortes e bem visíveis. Agora você vai subir um pouquinho. E vai usar agora as 2 mãos, olha só. Quantas vezes? Entre 20 vezes até 1 minuto. Terminou? Você vai e drena até novamente aqui embaixo. Mesma coisa do outro lado. Se você quiser, você pode fazer todo um lado completo e depois você passa para fazer todos os movimentos do outro lado. Então, a mesma coisa, 1 minuto desse lado aqui. Depois, vamos fazer a terceira parte, que é um pouquinho mais alta. Vai seguindo aqui, olha só, as maçãs do rosto. Lembrando que cada vez que você terminar o movimento, 1 minuto aqui também, você vai, eleva até o final, o términus. A mesma coisa do outro lado. Ok? Feito essas 3 vezes, você vai fazer. Uma, 2 e 3. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho essas linhas que a gente tem aqui do lado, que se chama as pregas nasolabiais. Então, olha só, você vai pegar e vai exercer uma pressão nas 2 direções. Movimentos são curtinhos, mas você sempre olhando para não formar nem ruguinhas aqui e nem ruguinhas nessa área aqui. Quanto tempo? 1 minuto. Mesma coisa você vai fazer nessa do outro lado. 1 minuto, 1 minuto, ok? Sempre. Ok. Muito bem, a gente chegou agora no nariz.
Existem duas formas que você pode fazer aqui. A primeira é com duas mãos, olha só, em direção para cima. Ou você faz com as duas mãos, ou você faz com uma só. 10 vezes. Ótimo. Área dos olhos. Antes de tudo, a gente vai estimular esse gânglio lacrimal aqui. Então, vamos lá. Olha, mesmo modo, devagar, 5 vezes. Ok. Feito essa estimulação, então a gente vai trabalhar para drenar um pouco essa área, ok? Coloca a sua mão assim, puxa um pouquinho levemente para não formar essas ruguinhas que eu falei desde o início. E você vai trazer. Isso é ótimo para quem tem essas bolsas, não de gordura, mas de inchaço aqui. Desce na direção do temporalis, o movimento inicia aqui. Segue, vai até o gânglio, escoa essa parte até aqui, pressiona, tira e recomeça. Então, você faz 5 vezes esse movimento de um lado, 5 vezes o movimento do outro. A outra parte dos olhos. Aí você vai fazer o dedilhado. Olha só, na zona onde você tem rugas, você vai fazer o dedilhado. Tem as ruguinhas? Coloca a mão e trabalha, 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 trabalha. Ajuda muito a atenuar essas ruguinhas, esses pés de galinha. Faz 1 minuto de um lado, vai para o outro lado, 1 minutinho desse outro lado. Terminou, sempre que você concluir um movimento, você vai e relaxa, aproveita e drena um pouco, ok? 3 vezes. Por último, a gente vai trabalhar a fronte, a testa. Então, você vai, olha só, pressiona um pouquinho, e aí você faz isso 5 vezes. Enquanto você está trabalhando e ajudando para relaxar o músculo e atenuar as ruguinhas, você vai drenando também. É uma massagem liftante, é uma massagem completa e dá muitos resultados. Feito isso, você vai, olha só, uma mão você vai colocar aqui, o que? Dedilhado novamente. Pega primeiro as ruguinhas desse lado, aquelas que são horizontais, olha só. Gente, lembrar de colocar pouco óleo, não coloca muito óleo nem muito creme, porque esse movimento, ele tem uma pressãozinha. Se você colocar muito, vai deslizar muito e não vai ter o efeito desejado, ok? Você faz em direção ao temporalis. Ok? Se ficar um pouco vermelha, para quem é um pouquinho mais clarinha, mais branquinha, não tem problema não. Tá oxigenando, tá trabalhando com a circulação sanguínea e isso é um grande benefício. Ok, feito isso, você faz a mesma coisa do outro lado. Ó, daqui para lá, se estiver no meio, você também vai fazer. Ok? Feito na outra parte, e se você tiver, ao invés das horizontais, você também tem as verticais aqui, a mesma coisa. Se ela for localizada aqui, você vai trabalhar pequenininho do outro lado, ok? Feito isso, você vai. Maravilha. E todo agora. Olha só.
A massagem parece longa, mas não é não. À medida que você for exercitando, você vai pegando o jeitinho e você vai sendo muito estimulada com os benefícios e os resultados que você for vendo. Ela pode ser feita assim todos os dias e o melhor, tudo que você colocar depois dessa massagem vai ser melhor absorvido, vai aproveitar muito mais os princípios ativos que você colocar depois pela estimulação sanguínea que ela recebeu. Vou fazer bem rapidinho para você ver a sequência completa, ok? Primeira coisa, estimular 5 vezes, 5, 5, 5 e 5. Terminou isso aqui, você faz 1 minuto, 10 vezes, 10 vezes, 1 minuto, 1 minuto. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha, em torno da maçã, 1 minuto, sempre, 1. Mesma coisa, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Depois disso, 3 vezes, vai trabalhar a linha do sorriso, dedilhamento, de um lado, do outro, mesma coisa. Depois você vai para o nariz, 10 vezes, vai para a zona dos olhos, então olha só, trabalha os gânglios 5 vezes, depois mão aqui e depois começa 5 vezes, tac, 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 5 vezes esse movimento, ok? Então, faz 5 vezes de um lado, 5 vezes do outro, passa para dedilhamento de um lado, dedilhamento do outro, ok? Feito isso, 3 vezes novamente e vamos finalizar com a fronte. Mesma coisa, dedilhamento, 1 minuto, dedilhamento, 1 minuto. Se você, além das linhas horizontais, você tem as verticais, dedilhamento, dedilhamento. E olha só. Antes de começar o dedilhamento, façam ainda esse relaxamento aqui, ok? E para terminar, você vai fazer ele inteiro 5 vezes. Pronto, fácil assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. E lembrem-se, eu fiquei um pouco torta para mostrar para vocês e ao mesmo tempo olhar para mim. Mas você tem que fazer certinho, olhando para o espelho. Pensa na postura, para você estar numa postura bem correta, certinha, ok? Tenho certeza que se você fizer direitinho, você vai ver resultado e vai adorar. Me conta, por favor. E lembra, a foto do antes e do depois você faz e posta lá no Instagram para eu ver, ok? E aí, você gostou dessa massagem? Viu os resultados que ela dá? Já fez a foto do depois? Me manda tudo aqui no Instagram, ó. Combinado? Então vou ficando por aqui. Deixa o seu like se você gostou, se inscreve no canal e condivide. Tchau, até o próximo vídeo.